Está ligado? E vamos para mais um episódio deste nosso caminho do Vamos, já neste novo formato que estamos agora a seguir assim de uma forma mais... Vamos tentar, ainda não chegou ainda não está bem esquematizado, mas queremos que isto seja uma valsa, basicamente, né? Seja um vamos a 3 tempos, vamos a 3 passos, assim com 3 blocos mais distintos, assim um mais sobre a nossa história, ou a história da vida aqui da paróquia ou da diocese, depois assim um tema mais geral, mais importante, e depois uma conversa mais que tenha a ver com o nosso tempo, ou com uma sugestão assim mais concreta, nomeadamente das vossas perguntas ou das vossas sugestões. Vai ser assim uma conversa que depois não tem princípio nem meio nem fim, assim tentamos fazer assim estes 3 tempos mais claros, mais específicos, com um tom de voz diferente. Se calhar podemos arranjar depois aqui um fundo em que diga claramente que estamos no passo 1, 2 ou 3. Sim, mas pronto, mas e isso... a música que eventualmente também vamos ter para gravar assim em cada momento. Vamos ver. É a valsa tem 3 tempos, é 1, 2, 3. Sabes que eu sou um dançarino profissional, mas pronto, mas deve ser. Agora que estou-me a lembrar que no colégio tínhamos aulas de valsa e era... Não me digas que dançavam uns com os outros. Ou era para dançar com as meninas do instituto? Tínhamos de abrir a dança do baile finalistas com as mães primeiro. Com as mães primeiro. E pronto, e depois era com a pessoa que tínhamos convidado. Nessa altura já estava no seminário, por isso não havia baile de finalistas. Tínhamos um professor que ia lá ensinar-nos, esteve assim, umas 2 ou 3 noites em que lá aprendemos a valsa. É melhor não imaginar a cena, está descansado. Mas bem, então como é que tem sido a sua semana, Padre Nuno? Ponto número 1. A minha semana, não sei. Eu esta semana, nós estamos a gravar assim um bocadinho, mais ou menos no dia concreto, no dia habitual. Costumamos gravar à terça-feira, aqui com os meninos da catequese a correrem e fazerem barulho aqui ao nosso lado. Mas pronto, mas hoje estou nos preparativos finais, porque amanhã parto para a Guiné-Bissau com uma comitiva, somos 3, já de valsa, não é? Somos 3, vamos à Guiné-Bissau em missão das Jornadas Mundiais da Juventude. Assim, rapidamente, as Jornadas Mundiais da Juventude são em Lisboa, por escolha do Santo Padre, uma escolha pessoal, uma escolha concreta, não é? Havia várias dioceses, vários países que foram dizendo ao dicastério para os leigos e para a família e para a vida que estavam disponíveis e eles foram dizendo muito bem, mas vocês têm que ter condições disto, condições daquilo. Então as várias dioceses que queriam mesmo ou tinham mais interesse em recebê-los, em receber as jornadas, iam vendo se tinham condições para isso, nomeadamente relações com as entidades públicas, para saber se havia licença para essa atividade, se iam convidar o Santo Padre para uma visita de Estado e coisas parecidas. Depois também na vida da Igreja, se havia mão de obra necessária, se havia assim. E pronto, e havia muitas razões, e uma das razões que nós sabemos, assim, por sabedoria popular, mas que deve ter fundo de verdade, é que o Santo Padre escolheu Lisboa também pela ligação que Portugal tem histórica à África. Dos países palopes também. Não só da África, mas os países de língua portuguesa que estão ligados também pela fé, pela religião. A expansão portuguesa teve também uma marca missionária, não foi apenas comercial, nem política, nem bélica, nem o que seja. Tudo isso pode ser estudado como quisermos, mas tem também uma dimensão cristã, uma dimensão evangélica. Então, se calhar, antes de avançarmos, vamos então experimentar este formato das rubricas e vamos então começar com a nossa rubrica já sabendo esta novidade da semana, com o Vamos às Jornadas. Não pode ser muito tempo. Foi assim um bocadinho de rompante. Isto aqui foi. Depois o Martínez há de ajustar aqui o som. Por isso é que depois também não baixei logo, senão ficava tudo desnivelado. Sim, em vez de devemos ter certeza ao longo deste ano até agosto, ou pelo menos depois, se calhar até depois, para vermos os frutos das jornadas, devemos ir falando um bocadinho sobre as jornadas aqui na paróquia e não só, porque como sabem, eu estou também ligado à organização central das jornadas, por isso também saberei algumas coisas
não é em primeira mão, mas em ligação direta com quem vai servindo e decidindo as coisas. Mas bom, estava a contar que a decisão de ser em Lisboa teve também como critério, teve também como peso esta ligação de Portugal aos países de língua portuguesa espalhados pelo mundo, nomeadamente em África e na América do Sul e também em Timor-Leste. E por isso, neste último mês, ligado ao Dia Nacional, ao Dia Internacional da Juventude, que coincidiu com o Domingo de Cristo Rei, o Dom Américo, que é o bispo assim, mais executivo na organização das jornadas, dispôs-se a ir visitar todos estes países e fazer um convite mais pessoal e mais direto aos jovens destes países a participarem nas jornadas, mas era basicamente impossível. Se fosse, são 7 países, contando com o Brasil, eram no mínimo 2 meses ou perto de 2 meses nisto. No Brasil foi mais do que uma semana, porque o país é também um bocadinho maior, por isso era missão impossível e ficava depois muito lá em cima da hora. Então decidimos que cada padre dos vários setores da organização das jornadas fosse visitar um país. Por isso já foi Angola e Moçambique, o padre Walter e o padre Paulo Franco, já foram logo na segunda quinzena de outubro. De novembro. Foi novembro, acho que foi tudo novembro, sim. Depois na semana a seguir foi Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, foi o padre Nuno Amador para Cabo Verde e o padre Joaquim Loureiro para São Tomé e Príncipe. E agora, esta semana, sou eu para a Guiné-Bissau e o padre Duarte da Cunha para Timor-Leste. Nós, padres, vamos a acompanhar 2 jovens mesmo que são os que trabalham nestas ligações aos peregrinos destes países de língua portuguesa, também para criar, as que já estão criadas, mas para ter esta relação ainda mais pessoal, ainda saber mais quem próxima. É que são o rosto com quem vão falar depois. Eles têm falado sempre, por telemóvel, por mail, por essas coisas todas, mas agora também o facto de estarmos lá, de conhecermos, é um bocadinho também de fazermos este convite mais pessoal, mais prático, a dizermos que as Jornadas Mundiais de Juventude também são mundiais e também são cá em Portugal por causa da presença deles, por causa da existência da Igreja também nestes países. Por isso é um bocadinho essa visita, não é de charme, mas é uma visita pastoral, pessoal, não é? Próxima com estes irmãos nossos. Eu sei melhor, entre aspas, não é? Preocupei-me mais nesta visita particular à Guiné-Bissau, não é? Guiné-Bissau é destes países todos, o Timor também não tenho bem a certeza, mas claramente da África é o único país que não é culturalmente ou maioritariamente cristão. Mas que o padre não estava a dizer há pouco que até o fim de semana deles é sexta e sábado, não é? Pelo menos na organização dos nossos serviços, sim. As atividades de fim de semana vai ser sexta e sábado. Domingo iremos à missa e temos um dia também de ação de graças e das últimas visitas que a gente possa fazer, né? Mas pronto, mas é um país maioritariamente muçulmano ou animista, com as religiões naturais, né? das várias não é tribos, mas nem castas, mas das várias não sei, das várias nações, das várias famílias lá na Guiné. E vai ser uma coisa engraçada que vamos numa peregrinação nacional a Cacheu, que é não sei se é uma cidade, se é uma vila, um lugar a norte de Bissau, que foi onde se construiu a primeira igreja na Guiné. Por isso sinaliza a entrada de Cristo, a entrada da igreja naquela terra. Por isso é uma peregrinação nacional que não é necessariamente, pelo que eu percebi depois também de alguns comentários lá dos padres que nos recebem, que nos vão acompanhando nisto, não é só uma celebração de igreja, ou seja, não é uma coisa só para os mais beatos ou para os mais... É uma peregrinação nacional, cultural quase. Por isso há pessoas que não são cristãs, aquelas que nós chamamos praticantes, não é? Mas que continuam ligados a essa tradição, de saber que a sua língua, a língua portuguesa, alguma da sua cultura, da sua riqueza também cultural e espiritual, veio também dessa vinda da igreja para a sua casa, para a sua terra. Por isso vai ser uma peregrinação e nós vamos pôr-nos a caminho também. A peregrinação de 7 km é gigantesca. Ui, isso aí é tipo uma corrida matinal aqui. Sim, com 30 graus à sombra e com 65% de umidade, não é? Para quem vai sair daqui
com este congelador, mas sim, mas vai ser espetacular. E como o Padre Nuno adora o calor, vai ser ótimo, não é? Sim. Aquilo depois já vem com umidade, por isso já vem fresquinho, também já vem com ar-condicionado normal. Mas vamos ter, se nós chegamos lá para quinta-feira... Então tem uma embaixada, são 3 que vão, não é? Vamos 3, sim. Sim, é o Padre Nuno e os outros 2 são voluntários daqueles de longa duração que estão a preparar as jornadas? Sim, pertencem à equipa do apoio ao peregrino e voluntariado, são os que fazem as pontes para esses grupos de peregrinos dos vários países, conferências episcopais. Sim. Portanto, é gente que está a tempo inteiro nas jornadas, assim... O Pedro mais, a Mariana é part-time, ou seja, trabalha e depois ao final do dia... São aqueles que a Mariana é mais do que o tempo inteiro, é tempo sobre inteiro, porque não só tem o seu trabalho normal que é tempo inteiro, como depois o tempo livre dedica boa parte às jornadas e que vai ser ótimo. Muito bem. E pronto, e vamos ter encontros com a embaixada portuguesa, um bocadinho também para ver nestas questões mais formais de vistos, de cuidados, para termos uma certa agilidade, não é? As ligações com as embaixadas de Portugal no mundo têm sido mais, não é diplomáticas no mau sentido, mas é diplomáticas no ótimo sentido. Ou seja, tem havido uma abertura, um cuidado, uma atenção particular. Mas é engraçado que um dos que trabalha lá na embaixada é a gente que eu conheço desde que ela era miúdo, desde que ela era catequista. Eu era seminarista e ele era um jovem lá de uma paróquia ali na zona de Torres Vedras, e nós fomos cruzando várias vezes ao longo destes anos, até eu ser padre também. Aliás, houve uma vez que houve aqui o Dia dos Bombeiros, aqui em Cascais, e ele é sobrinho que era o capelão, que era o assistente dos bombeiros, então veio aqui à missa e ajudou, e foi ele que ajudou a organizar a liturgia e tudo, e agora não é embaixador ainda, mas está lá no consulado. Por isso foi engraçado ver o mail dele, sem eu perceber bem, mas porque é que eu me estava a fazer este mail. Então é ele que nos vai receber, que vai nos oferecer um almoço ou um jantar, vamos estar assim na conversa, também muito, muito, muito particular. E pronto, depois devemos de visitar também algumas paróquias, estar com os padres, com os religiosos, os missionários. Vamos também lá na rádio diocesana ou nacional da igreja também apresentar as jornadas. Na prática é fazer um convite pessoal aos jovens da Guiné a participarem nas jornadas, apresentando também quais é que são as ajudas que nós procuramos canalizar ou ajudar, assim, juntar para que eles possam participar ainda mais massivamente. Sei que nas inscrições das jornadas, aquelas inscrições já vão neste dia que nós falamos, ou pelo menos na última reunião que tive lá no COL, já iam cerca de 220 mil inscrições. Boa. É certo que é um número ainda muito genérico, ou seja, ainda não é de pessoas, é de... Claro, e provavelmente os portugueses nem sequer nenhum está inscrito, não é? Continua a ser o grupo maior, mas por acaso não reparei, teria para aí 30 mil, se tanto, mas não, se calhar nem tanto. Mas é assim, grupos, imaginem, Cascais inscreve-se e diz que vai levar 100. Mas nem sequer sabemos se vamos lá 3, nem sequer sabemos os nomes, não é? Mas projetamos que queremos levar 100 e trabalhamos para isso, não é? Mas neste momento, dos países africanos, o terceiro já é a Guiné. Tem Angola, Cabo Verde e Guiné é o terceiro. Por isso, nós ainda nem fomos lá e já há esse entusiasmo de quererem vir em grande número às jornadas, que é ótimo. Por isso vamos lá. E quantos milhares é que se... Não faço a mínima ideia. Não sei do número, só me disseram, não aparece, não está no top 10, não há nenhum país africano no top 10 das inscrições. O que tem mais é Angola, pelo que eu percebi da reunião, é Angola, Cabo Verde e Guiné, são os três que têm mais. Muito bem. E preocupado, como é que é? Isto é uma reunião um pouco às cegas? Falou com os bispos antes? Como é que isto foi? Não, quem organiza estes encontros é o tal departamento do apoio aos peregrinos e voluntários, que cria estas relações, não é? E que sempre foram falando, só nós não vamos visitar os países. A Espanha vamos visitar, que é aqui ao lado. A França, não sei se já foi uma ou duas vezes também, mas é só porque é aqui ao lado e apanha-se o carro, o comboio, está-se lá, assim como se vai ao Porto, ou a Algarves, ou a Braga, ou à Madeira. Por isso, em alguns países mais próximos, vai-se lá mais vezes, se for preciso. Mas a lógica foi querer valorizar ainda mais a participação efetiva destes nossos irmãos na fé e na língua, para que estas jornadas sejam também deles e tenham tantos frutos lá como terão cá também, com certeza. Por causa disso. Não era necessário, mas achámos que seria muito proveitoso, não só para nós, jornadas, termos uma noção mais
clara, concreta, de quem é que vem cá e com que alegria, com que expectativa, o que é que desejam viver aqui nessa semana das jornadas, e ver também um bocadinho como quem está lá, o que é que sabe, o que é que não sabe, o que é que quer perguntar e não quer perguntar, por isso também ajuda-nos muito a preparar ainda melhor, ainda mais concretamente as jornadas, mas é dizer-lhes aquilo que às vezes não conseguimos fazer chegar tão claramente, mas dizer-lhes da vontade expressa e do desejo feliz que todos participem nas jornadas, não é? Todos, sem exceção. Mas nós quisemos, até porque não conseguimos ir a todos os países do mundo, embora todos os países do mundo estejam a ser contactados, por mail, por telefone, via diplomática, ou seja, há esse cuidado, mas assim pessoalmente, até mesmo por questões logísticas e também monetárias e tudo, não podemos ir a todos os lados, por isso fazemos assim algumas escolhas e escolhemos os países de língua portuguesa, mas havia outra das hipóteses, era ir à nossa diáspora, né? Ir aos países onde os portugueses também estão, podíamos ir aos Estados Unidos, ao Canadá, à Venezuela, à Suíça, à França, a todos os... Há portugueses espalhados pelo mundo inteiro, não é? Mas podíamos escolher assim algumas comunidades maiores, mas não temos meios, não é? Não temos tempo, não é? Por enquanto não é essa a prioridade, sim. Não é essa a prioridade, embora fosse pensado também haver uma linha de visita e de convite aos portugueses espalhados pelo mundo. Esperemos que mesmo sem esta visita pessoal, que pelos canais da igreja, não é? Pela vontade própria, eles tenham um grande desejo de vir a Portugal, não é? À sua terra natal, ou à terra natal dos seus pais ou dos seus avós, para fazer este encontro de igreja junto do Santo Padre e com jovens do mundo inteiro. Muito bem, então vai a Guiné, vai então a este santuário, é santuário ou é só uma igreja? É uma igreja. A igreja de Cacheu. 7 km de peregrinação até a igreja de Cacheu. Saímos de Coto, não é Coto. Saímos assim de uma terra também com um nome bonito, 7 km abaixo, ao sul, e depois é um caminho de 7 km até à igreja de Cacheu, que eu já vi nas imagens, é uma igreja bonita, assim pequenina, assim, junto a um rio grande, e pronto, e depois fazemos lá a vigília à noite, nessa sexta-feira, e depois no sábado é assim a grande celebração lá dessa chegada da igreja ou do Evangelho à Guiné. Pronto, essa é a celebração festiva durante o sábado a manhã toda. E depois, a seguir ao almoço, voltamos para Pissau, e pronto, e depois no domingo temos uma coisa mais eclesial, com a missa na Sé, talvez, ou numa das igrejas lá com mais gente, e depois visitar alguns sítios também para conhecermos a realidade de Pissau. E depois vimos na segunda-feira de manhãzinha, estamos cá em princípio à hora do almoço. Pronto, na quinta-feira é o dia de trabalho, por assim dizer, em que nós vamos ter esses vários encontros, né, com as autoridades e com os responsáveis das igrejas ou da rádio também, fazer assim um bocadinho esse encontro, para que depois, já que não estamos lá muito tempo, para depois a partir deles aquilo continuar a espalhar-se por todas as comunidades e por todos os jovens. E depois sábado e domingo, sexta e sábado Cacheu, domingo Bissau, igreja, celebrações e estar com as pessoas que estão nas missas. Muito bem, está motivado, expectativa em alta? Espetacular, estou desejosíssimo. Aquilo foi uma coisa engraçada, que foi a conversa do WhatsApp entre os padres, né, dos padres assim do colo. Temos assim um grupo que não tem nada que ser muito ativo, mas de vez em quando assim conversas de padres a gente tem neste grupo do WhatsApp, mas eu não vou muitas vezes ao telemóvel ver notícias ou ver as mensagens. Então foi num domingo à noite, e quando cheguei a ver, era do género, só falta o Nuno responder. Somos dois Nunos, eu ainda pensei, calma aí, pode ser o outro, mas eu também ainda não respondi, se calhar sou eu. E afinal era eu, por isso fui o último a responder, e já estava tudo tratado, já estava tudo organizado, quem é que ia a um sítio, quem é que ia a outro, quem é que já tinha ido aqui, quem é que já tinha ido acolá, e pronto, e eu fiquei mesmo como um dom de Deus, poder ir à Guiné-Bissau, de onde é natural o padre Quintino, que é meu colega de curso, é meu companheiro de seminário a vida toda, ou seja, andámos 8 anos no seminário juntos, no mesmo ano, somos muito amigos. E depois também aqui em Cascais, em 2010 talvez, 2011, já não tenho bem a certeza, esteve cá um ano pastoral inteiro o padre António Ambona, que também é natural da Guiné, da diocese de Bafatá, da diocese mais interior de Bissau,
e que por isso também tenho uma ligação também assim mais pastoral de todas as histórias, tanto o Padre Quintino como o Padre António me iam contando do que era a Guiné, do que era a Igreja da Guiné, do que eram as paróquias, e por isso há uma ligação indireta. E agora vou ter a oportunidade de visitar, mesmo que seja assim só num fim de semana grande, mas a oportunidade de visitar a Guiné-Bissau, estou bem contente, sim. Muito bem, então olha, vamos rezar por essa viagem, para que dê frutos. Também tínhamos cá muitos guineenses, se Deus quiser, em agosto. Se Deus quiser. E bem, então ficamos então a rezar pelo Padre Nuno e vamos então a caminho das jornadas também com estes encontros que vão preparando aquilo que é depois o grande evento em agosto. Então, bem, e vamos agora uma segunda parte, não? Vamos quê? Vamos por aí? Vamos por aí, ainda não temos música, pero vamos por aí, podemos inventar agora aqui um qualquer, não sei o que é que sai daqui, vamos lá experimentar. Vamos lá ver qual é que é essa, não tem música nenhuma. Não teve porque eu não pus o som. Não, este não funciona. Não. Mas pronto, por enquanto pode funcionar isso. Pronto. Já dizemos que fez. Vamos por aí. Pronto, vamos por aí a tentar conhecer um bocadinho aqui a nossa vida da Diocese, a nossa vida da vida da Igreja Universal, não é? Saber o que é que vai acontecendo, e a partir do que vai acontecendo, isto não é um telejornal, não é? Vamos a conhecer, mas a partir de algum acontecimento explicarmos um bocadinho e vermos qual é que é o contexto deste acontecimento. E pronto, o padre Mendo teve a oportunidade de ir, até porque eles são amigos e próximos, não é? Foi às ordenações de diáconos de 3 ordinandos da Diocese. Foram só esses 3? Sim, tivemos 3 ordinandos, novos diáconos. Eu ainda andei com todos eles no seminário, portanto, como ainda sou e foi no primeiro domingo do Advento, como é normal. Tu foste ordenado em que dia? Lembras-te? Dia 1 de dezembro. É fácil porque é o dia da independência. Não é por da restauração da independência. Não é sinal nenhum, porque de facto eu gostei de estar no seminário, mas de facto é o dia da restauração da independência. Eu não tenho a certeza se foi dia 1 ou se foi dia 2, mas eu também foi assim, eu vou sempre ver ao telemóvel, ver qual é que foi o domingo em 2001, por isso já te vou dizer. Mas pronto, no primeiro domingo do Advento, normalmente os seminaristas que estão em preparação para serem ordenados padres, normalmente na Diocese de Lisboa, a data mais comum, mais habitual para a ordenação de diácono é no primeiro domingo do Advento. Exatamente. Então explica-me lá, primeiro, quem é que são estes 3 diáconos, explica-me lá o que é isto de ser diácono, qual é que é a diferença entre diáconos permanentes, diáconos... Diz assim rapidamente o que é esta... Então... que eu vou saber em que dia é que foi ordenado diácono. Entretanto, então são 3 novos diáconos que já estão assim na fase final da sua formação sacerdotal, portanto eles estão no seminário normal e a preparar-se para ser padres, se Deus quiser, também a discernir e a perceber. Agora já é um pouco mais definitivo, porque... Eu fui ordenado no dia 2 de dezembro de 2001. 2 de dezembro, pronto. Estes foram no dia 27, portanto neste domingo passou. E quem é que são? É o Hélio Soares, que vem da paróquia de Monte Abrão, é natural de Angola, se não me engano, acho que chegou a nascer em Angola, depois veio para cá. E depois é o Nuno Vicente, que é da paróquia de São João das Lampas. Isto é tudo informação pública que podem ver depois nas entrevistas que fizeram antes deles serem ordenados, nos jornais do Patriarcado, na Voz da Verdade e outros. Nuno Vicente foi batizado já mais tarde e vem aqui de São João das Lampas, não é? e trabalhou numa farmácia também muitos anos. O Padre Mendo diz de lâmpadas, porque nós sempre na brincadeira dizemos lâmpadas, e depois como é um nome que a gente não diz muitas vezes, então na nossa memória lá anterior está aquelas histórias que a gente diz na brincadeira, por isso a gente nunca deve brincar com as palavras, porque senão depois sai a brincadeira em vez da palavra certa. São João das Lampas. As Lampas. E o Miguel Teixeira Duarte, que é de Oeiras, e por acaso ainda estudei com ele na Católica Gestão, se não me engano, acho que eu estava a sair da Católica, ele estava a entrar, portanto ainda tivemos ali um período em comum, e que pronto, foram agora ordenados diáconos, depois de 6 anos do seminário, acho eu. Portanto este já é o 6º, é o 7, já é o 7º ano de seminário. Mais um de propedêutico, sim. Portanto este é o 7º ano de seminário. E pronto, como é que eles chegaram a ser diáconos? Ou melhor, se calhar é melhor dizer antes o que é um diácono. Sim. Que me lembro no domingo disse, olha, vamos rezar então pelos novos diáconos que hoje vão ser ordenados, isto na missa das 11h15, que é normalmente quando tem as crianças da catequese, e depois eu pensei, mas espera, estes não fazem ideia o que é um diácono. Pois olha, vocês não sabem o que é um diácono, mas depois vão perguntar à catequista no final o que é um diácono, porque agora não tenho tempo para explicar, não é? Então vou explicar agora o que é um diácono. Diácono, então de facto é uma ordem sagrada, não é? Portanto, sim. Que vem até na Sagrada Escritura, que há aquela passagem em que no fundo os apóstolos estavam-se a dar conta que não tinham
tempo para tudo, não é? Era preciso tomar conta das viúvas, que havia um grupo grande de viúvas, era preciso servir às mesas, era preciso pregar a palavra de Deus. Então escolheram 7 homens, entre eles, para serem, no fundo, continuarem também aquilo que era o ministério deles, mais naquilo que dizia respeito ao serviço. Portanto, foram escolhidos 7 diáconos. A palavra diácono em grego significa isso mesmo, significa ministro, significa servo, não é? Sim. Por isso não era um título, não era já um nome, assim, um cargo, sim, mas era uma função normal. E depois, com a vida da igreja, essa missão normal transformou-se num ministério de facto, não é? Sim. E então mas biblicamente, onde aparecem os diáconos, não é os diáconos que são ordenados hoje. Onde começou foi numa função, sim, de colaborar com os apóstolos, com os bispos, naquilo que era a missão normal dos ordenados, daqueles que tinham o Espírito Santo para continuar a missão de Jesus. E foi assim que começou, mas depois, entretanto, com a estrutura da igreja, com o crescimento da igreja, hoje... Também, sim. Hoje... E é engraçado que depois que em Roma, primeiro escolheram 7, não é? E em Roma manteve-se essa tradição de ter sempre 7 diáconos, que eram aqueles que tratavam da bolsa, não é? Do dinheiro, das coisas da igreja. E tinham assim, eram os conselheiros próximos do Papa e tinham, até bastante tarde, tinham assim uma função muito especial. E às vezes até eram mais poderosos do que os padres e os bispos. Sim, nós temos os diáconos, o São Lourenço, o São Vicente, que normalmente eram os números uns a seguir aos bispos ou ao Papa, não é? No governo da diocese. Poderosos no sentido de serviço, claro. Serviço, não é? Ou seja, serviam e, portanto, tinham mais responsabilidades. Sim, responsabilidades grandes, mais do que os padres, se calhar, depois da altura. Sim. E pronto, portanto, um diácono é isso, é alguém que serve. Hoje em dia, de facto, o diácono é isso, e é importante que seja a base do sacerdócio, porque o sacerdócio é serviço. E, portanto, não é por acaso que também há... claro, isto aqui é o que Nosso Senhor quer, mas, de facto, a base para ser sacerdote é ser diácono, é servir. E é o primeiro grau do sacramento da ordem, não é? Temos 7 sacramentos. No sacramento da ordem temos primeiro ser diácono, depois ser padre, portanto o que nós somos, o padre Nuno e eu, e depois bispo, portanto que é o terceiro grau do sacramento da ordem. Portanto, isto é o primeiro grau desse sacramento, que há homens casados que também o recebem. Portanto, por exemplo, aqui nas paróquias vizinhas de Alcabideches e do Estoril, cá em Cascais não temos, existem diáconos permanentes, que são homens casados que receberam esse grau do sacramento da ordem, que não é ser sacerdote, portanto não celebra missa, não houve confissões, nem uns com a unção dos doentes, mas no fundo, pronto, também está ao serviço assim, da comunidade. Assim, rapidamente, sem entrar em muitos detalhes teológicos nem nada disso. Ou seja, esses diáconos permanentes, como o nome diz, ficam diáconos a vida toda, não é? Sim. Os outros diáconos que são ordenados em vista ao sacerdócio, normalmente ficam 1 ano no máximo, às vezes podem ficar 2 anos diáconos antes de serem ordenados padres. É o caso destes 3, portanto, do Miguel, do Nuno, caso também, e do nosso. Diácono dia 1, de ordenado diácono dia 2. E portanto somos ainda diáconos, não é? Sim, não deixamos de ser, mas foi assumida essa missão de diácono também na missão sacerdotal ou presbiteral. Sim, portanto isto é um diácono, não é? Portanto é o diácono que eles são, se Deus quiser agora em julho, acho que é no dia 2, acho que já tem data e tudo, vão de ser ordenados então sacerdotes. E agora, se calhar perguntamos, então, até agora o que é que foi, não é? O que é que são assim os passos que deram até ser diácono? Sim, é fácil, assim, só para distinguir, como tu já disseste, existem os graus da ordem, das ordens maiores, se quisermos, o grau do sacramento da ordem, que é o diácono, que é o primeiro, e depois o presbiterado, que é o segundo para aqueles que continuam, não é? Não são diáconos permanentes, e depois para alguns escolhidos o último grau do sacramento da ordem, que é o grau do episcopado, serem bispos. Mas depois existem também as chamadas ordens menores, que antigamente havia mais, mas neste momento, no processo, né, da vida e da formação sacerdotal, há basicamente duas ordens menores que eles também recebem como instituição. Mas se quiseres, está aqui a passar também em nota de rodapé para quem nos está a ver, mas podes dizer claramente quais é que são os passos últimos, né? Uma pessoa entra no seminário, faz a formação, no princípio do seminário é muito de discernimento vocacional, ou seja, de ver pela vida comunitária, pelo acompanhamento espiritual, ver se há sinais de vocação ou não, e se a resposta tem sido efetiva, clara, livre, saudável, não é? Se nós olhar com o coração e com os olhos, vemos se há vocação ou não há vocação. E depois
nos últimos anos da formação sacerdotal, há essa caminhada mais efetiva, não é? Também no serviço à igreja, com 3 passos, basicamente. E queres explicar quais é que são esses 3 passos? Sim, isto no tempo do Padre Nuno eu acho que era diferente, mas a forma como é agora é, primeiro somos admitidos às ordens sagradas. Nós é sempre igual, os anos é que são diferentes, mas pronto. Não, a ordem das coisas, ou seja, não, Sim, também. no seu tempo não eram admitidos às ordens sagradas, só no final só no do final, processo sim. depois. Nós agora no terceiro ano somos admitidos às ordens sagradas, que é o equivalente à antiga tonsura, não é? Quando uma pessoa entrava no estado clerical, portanto, se quisermos fazer uma equivalência que não se faz porque não é suposto fazer, que agora é uma lógica um bocadinho diferente, mas digamos, olhando assim, mais ou menos um paralelo seria esse. A lógica é mais no acompanhamento pessoal no seminário, ou seja, a atitude não só do seminarista, como depois também da vida pastoral, difere um bocadinho, ou seja, eu não neste momento eu já há ali uma escolha da igreja, já há ali uma eleição, por isso a resposta nossa já é uma resposta se calhar mais consequente, ou seja, então vamos partir do princípio que isto é mesmo assim, que eu tenho vocação para ser padre, por isso já estou admitido às ordens sacras, agora a minha resposta consciente há de ser só o não, porque por natureza já há de ser o sim, ou seja, já tem uma postura diferente do seminarista a partir do momento em que é admitido às ordens sacras. Por isso é que se calhar nós no meu tempo e antes do meu tempo nós fazíamos isso mesmo só no final, já depois das outras instituições fazíamos isso só mesmo lá perto no princípio do ano, antes de... Ou seja, na prática era quando começava o processo do diaconado que fazíamos a admissão às ordens sacras. Pois, só para dar um bocadinho de contexto, que isto foi reformado depois do Concílio Vaticano II. Portanto, teve assim um tempo em que estava-se mais ou menos a ver qual é que era a ordem mais certa para fazer isto. Mas eu acho que está muito bem assim. Aliás, porque ajuda a que as coisas não sejam todas. Nós de repente tínhamos 7 anos de seminário, seminaristas iguais aos outros, tranquilos. Havia ali uma certa divisão nos primeiros 2 ou 3 do seminário de Almada, depois passávamos para os Olivais, mas depois de repente chegávamos ali em 2001, 2002, ali em 7 meses ou 8 meses era tudo. Era acólito, era admitido às ordens sacras, era diácono, era padre, ou seja, e não era nada, ou seja, nunca tinha vivido isso. Nunca tinha vivido esses passos, mas foram bons, eu não quero ser nada disto, eu queria ser padre, como é óbvio, não é? Mas eu acho que assim, como está agora, então desculpa, explica lá, primeiro, acho que é no final do terceiro. Agora é a meio do terceiro, ou no início, aliás, no início era a admissão às ordens sagradas, depois havia uma instituição, que isso já era algo mais, ou seja, admitir às ordens sagradas, os padres estão de acordo, a pessoa quer dar esse passo, dá-se o passo, pronto. Depois o leitorado é um passo que é já uma instituição, portanto o bispo já escolhe formalmente aquele como leitor e tem um ritual próprio. Sim. E que para dar esse passo já tem, digamos, um bocadinho de, não é investigação à vida prévia, mas ao mesmo tempo é assim no fundo. Aquilo que se chama, faz-se um processo no patriarcado, onde se pede uma data de informações aos sítios onde a pessoa morou, onde a pessoa viveu, trabalhou, onde até os pais nasceram e foram batizados e tudo mais. Sim, o primeiro processo das instituições, o primeiro processo do sacramento, o leitor e o diácono, são os processos mais latos, mais abrangentes, mais latos, sim. E portanto fazem uma recolha de informação, anuncia-se nas missas que vai estar a decorrer o processo, não sei o quê, se alguém sabe de alguma coisa que o torna menos digno nesta função, vou dizer, ao pároco ou então diretamente ao patriarcado. Normalmente também entre aqueles que são mais próximos são escolhidos 2 em segredo, que nunca se diz, não é? Acho que são 2 ou 3, 2, não sei. É segredo. Não se pode dizer, vai. Em que... O máximo que sabemos é se fomos nós, mais nada. Diante de uma das pessoas que está responsável e primeiro jura na Bíblia, não é? Com a mão na Bíblia a dizer que de facto vai dizer a verdade. Então porque isso aí é... Está bem, sim. Isso e no mais não posso dizer, vá. Tá bem. Pronto, tem de jurar a dizer que está a dizer a verdade e depois é feito perguntas a saber se a pessoa de facto é idónea e para ter um bocadinho de informação. E claro que diante de uma situação dessas, uma pessoa diz a verdade e tem de dizer em consciência as coisas, facto, mesmo se for o melhor amigo do mundo, perceber se as respostas são sobretudo objetivas, ou seja, depois quem faz o juízo é quem está a avaliar, não é? Não somos, claro, não são as testemunhas no final sempre. Ou seja, na prática o que fazem são perguntas objetivas, diga-me lá, vou inventar perguntas, mas é de género, quantos irmãos têm? Eu sei e digo, são 3 ou são 4, ou seja, não é uma resposta, então diga lá, ele dá-se bem com os irmãos, é o melhor irmão, é o melhor, não sei, isso não aparece, ou seja, isso depois são perguntas que eles fazem a seguir, por isso essas respostas são sobretudo
quantitativas, e claro que também depois há umas abertas assim também de opinião mais de quem conhece por dentro e tudo, mas pronto, mas normalmente o processo corre bem, os processos correm bem. Pronto. Isto é o que se chama então o processo. Há as proclamas, que está aqui este chavão, que é aquilo que se anuncia nas missas, não é? Se alguém está um bocado a dizer. É proclamar a toda a gente se alguém sabe alguma coisa. É aquela coisa do filme do casamento. Alguém tem alguma coisa contra, diga agora ou cale-se para sempre. É assim, mais ou menos. E que o casamento também as tem, não é? Portanto, se alguém souber alguma coisa, se alguém se vai casar... Mas não no dia do casamento. É antes do casamento que a gente faz. Nos Estados Unidos é que fazem no dia do casamento, aqui faz nos meses anteriores. Sim. E pronto. E depois, de facto, depois quando é aprovado o processo, então é ordenado. É sempre um bocadinho, não é um stress, mas pelo menos quando não sei como é que era no Padre Nuno, mas nós só sabíamos para aí na semana, se íamos ser ordenados ou não. Sim, às vezes era quase no dia, nós tínhamos que fazer os convites e as coisas todas e não sei o que mais, nós fazíamos um bocadinho, fazíamos com confiança, com confiança, esperemos que isto daqui corra bem. Sim. Eu, no meu tempo de seminário, não me lembro de nenhum correr mal. Houve um ali que a votação não foi totalmente positiva, não foi negativa, mas houve ali assim, umas certas reservas do género para atrasar aquilo mais uns meses e mais não sei o quê, mas não aconteceu nada de especial. Mas não no meu ano, ou seja, no meu tempo de seminário, ou seja, no tempo em que eu fui seminarista e padre de seminário, por isso foram bem 10 anos ou 12, por isso, mas tirando isso, normalmente nunca acontece. Quando o seminarista se propõe, normalmente também já é em diálogo com o seminário, com o diretor espiritual. Não é assim um passo em falso. É um passo já conjunto, normalmente não há stresses. Então pronto, então ordens sagradas no meio do 3º ano, depois no 4º ano é-se instituído leitor, a missão do leitor basicamente é ser ministro da palavra, não é? Proclamar a palavra, por exemplo, vocês quando virem as missas da Sé, ou as missas onde há seminaristas, normalmente quem lê são os leitores instituídos. São os leitores instituídos, ou seja, é um serviço e por isso o que se faz, eu pelo menos me lembro, não é, que fazíamos, nós dávamos particular atenção à partilha da palavra, não é? À meditação da palavra de Deus, ao estudo da palavra de Deus, e depois também à arte de proclamar a palavra de Deus. Não é? Tínhamos umas reuniões especiais depois no seminário de leitores. Para lermos, para cantarmos as intuações, não é? E as aclamações no final da leitura. Já tínhamos, era um serviço da palavra, não apenas na liturgia propriamente dito, mas no que leva à liturgia, sim. E depois a última instituição é de acólito. Isto dos anos é tudo relativo, porque depois pode haver de acordo com o caminho de cada um, é um bocadinho mais cedo, ou um bocadinho mais tarde. E acólito, pronto, que no fundo é o serviço do altar, recebe-se depois também no próprio rito de instituição de acólito, recebe também a patena e o cálice, porque é o serviço do altar. A prática é também reforçar a devoção eucarística, não é? O serviço digno e diligente do altar, no sentido da celebração eucarística, não é? Sim. Isso, normalmente os acólitos são também aqueles que mais perto estão do presidente da celebração, para, juntamente servindo com o missal ou servindo também com as alfaias litúrgicas, colaborar para uma melhor celebração, ou uma celebração mais participada e concorrida. E pronto, depois é a ordenação diaconal em si, aquilo que já começámos a falar, que normalmente cá em Lisboa fazemos nos Jerónimos, assim por tradição. E depois temos sempre um pequeno convívio no Seminário dos Olivais, onde então depois já saudamos e alegramos então com os novos diáconos, que lá está, que este ano também se voltou a repetir, já sim sem restrições, graças a Deus, e cá estamos para isso. Muito bem. E foi assim então este fim de semana. Os 3 diáconos. Para rezarmos então pelo Hélio, pelo Nuno e pelo Miguel. E eles já estão em paróquias também a fazer esta parte, este estágio pastoral, não é? De colaborar de uma forma mais habitual no serviço da igreja, e depois quando forem ordenados padres estão disponíveis para o que o bispo diocesano precisar e quiser, eles servirem a diocese, quer seja nas paróquias, nos serviços, nos seminários ou outra coisa que tal. Onde quer que seja, exatamente. Então vamos ao 3º passo da dança, da valsa. E vamos, que hoje temos de ser mais objetivos no tempo, porque estamos a aprender. Então, vamos aprendendo então, vamos lá pôr aqui uma música de transição que... Não, esta saiu um bocado mal. Pronto, depois no futuro há de correr melhor. Então, vamos aprendendo. O que é que tínhamos pensado de hoje apresentar? Que começámos, entretanto, o Advento, não é? Já falámos disto um pouco no último episódio. E uma das figuras que nos vai acompanhar ao longo de todo o Advento é Isaías. E então, íamos apresentar um pouco a figura de Isaías, não é? Quem é que é este Isaías? Porque vamos ver agora nas missas de semana e ao domingo também, acho eu, se não me engano, vamos sempre ouvir Isaías, as profecias de Isaías. Então quem é que era Isaías? Quem é que era Isaías? Padre Mendo?
Então era um profeta, não é? Isaías, filho de Amós. Filho de Amós. Atenção, que é Amós, mas São Jerónimo e os estudiosos da Bíblia dizem que não era o profeta Amós, que também é um profeta Amós, Sim. que escreveu o livro de Amós, mas não é o pai de Isaías. O nome dele significa Deus é a salvação, ou o Senhor é a salvação. Uhum. Portanto, ele nasceu no século VIII a.C. e não sabemos assim muito a origem dele. Sabemos que ele provavelmente era sobrinho do rei Amazias e que era assim de uma boa família de Jerusalém. Sim, porque antigamente os profetas eram profetas da corte. Este profeta Amós, por exemplo, era visto como um profeta do campo, vem lá da terra, não é? Ele próprio se anuncia também como um profeta que vem no meio de lá dos pastores, não é? E que não é profeta pela linha, pela missão humana, mas é constituído por Deus. Mas a maior parte dos profetas serviam o rei, não é? Serviam o templo, serviam o povo com essa importância. Por isso é muito comum haver estes profetas sobrinhos ou como se diz, na linhagem de outros profetas, sucessores de outros profetas. Então, Isaías nasceu num período em que politicamente estava tudo muito tumultuoso. Tinha morrido Jeroboão II e depois havia uma revolução, após uma revolução, aquilo estava tudo uma grande confusão em Jerusalém e também no Reino do Norte. E acaba depois por ficar o Reino do Norte, portanto, vassalo dos assírios, que vêm e depois no fundo passam a ser os senhores do reino. Uhum. E aos poucos começa a haver cada vez mais um país que se vai empobrecendo, um grande fosso entre ricos e pobres. Depois vemos também nas profecias de Isaías, tantas vezes é a desatenção que há para com os pobres. Uhum. Voltam a idolatrias também. Lá está que em Israel havia sempre esta ideia do culto a Deus único, não é? E pôr então tudo o que era as idolatrias de longe. E volta então o rei Moloque e outras coisas que eram praticadas de forma escondida e abertamente. Portanto, no fundo a fé ia sendo deixada aos poucos. Então assim, aos 20 anos, começa Isaías o seu ministério de profeta, não é, de alguém que fala em nome de Deus. Ele era alguém casado, já agora, tinha 2 filhos, e é profeta, crê-se que durante 50 anos, portanto, desde o último ano do rei Osias até depois Manassés, que neste reinado depois é condenado à morte e acaba por ser morto de uma forma, bem, não dá um qualificativo, não é? Mas que acaba por ser depois, então conta cerrado ao meio e que foi condenado à morte porque ele dizia que via a Deus. E portanto isso era uma blasfémia e portanto condenaram-no à morte. Então, Isaías é este profeta que nos vai acompanhar e ouvimos muitas profecias dele, fala muito do reino de Deus, tem muitas também profecias, como os outros profetas, a te chamar a atenção para a desatenção que se tem para com os pobres e também para, lá está, a idolatria em que se cai. Mas eu queria destacar hoje, então, se calhar, só 2 marcos das profecias de Isaías, que são, assim, 2 que nos vão acompanhar, pronto, como é a primeira sobre o próprio Isaías e outra que é muito própria deste tempo do Advento, que a primeira é a vocação de Isaías, que ele próprio conta como é que passou a ser profeta, não é? Ele diz que foi no ano em que faleceu o rei Osias, viu o Senhor sentado sobre um trono alto e elevado. A cauda da sua veste enchia o santuário. Acima dele, em pé, estavam serafins, cada um com 6 asas. Com 2 cobriam a face, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Eles clamavam uns para os outros e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a sua glória enche toda a terra. À voz dos seus clamores, os gonzos das portas oscilavam enquanto o templo se enchia de fumo. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido. Com efeito, sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Nisto, um dos serafins voou para junto de mim, trazendo na mão uma brasa que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou-me os lábios e disse: Vê, isto com os teus lábios, a tua iniquidade está removida, o teu pecado está perdoado. Em seguida ouvi a voz do Senhor que dizia: Quem hei de enviar? Quem irá por nós? Ao que respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Destaque isto porquê? Porque Isaías, isto está no 6º capítulo do livro de Isaías, porque de facto primeiro ele foi escolhido por Deus, reconhecia-se indigno, mas o Senhor o purificou. Portanto, o Senhor capacitou aquele que escolheu
para depois ir anunciar. E depois houve a resposta livre dele também, que disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Isto era um ponto assim de Isaías. Sim, e há aqui duas coisas muito engraçadas que são mais laterais, mas por exemplo, quando a gente visita igrejas antigas, eu lembro-me quando visitei a Basílica de Santa Sofia, lá em Istambul, ou em Constantinopla, nas várias bases dos arcos, havia estas figuras estranhíssimas, que eu só depois é que explico que eram as asas, que era, não se via nada, havia só asas, não é? Sim. Umas para baixo, outras assim para cima, não é? E depois as asas também a voar, e aquilo era esquisito, ou seja, a gente olhava para aquilo, o que é que aquilo é? Ou seja, são pássaros, são anjos, mas não se vê nada. E está aqui a descrição de Isaías do céu, não é? Que estes serafins que tinham as asas a cobrir o rosto e os pés, não é? Isso são quatro asas a cobrir-se totalmente, e depois as duas a voar. Por isso, quando virem na iconografia antiga esses desenhos, para nós não nos dizem nada, está aqui a descrição do próprio profeta Isaías. E depois a outra coisa que tem a ver com a missa, não é? Este santo, santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos, é também o cântico que nós aclamamos quando vemos, quando nos apresentamos, não é? Da glória de Deus, que é Cristo crucificado e ressuscitado. Também nós aclamamos como os anjos e os arcanjos, e o primeiro sítio da Sagrada Escritura onde aparece este cântico, este hino de louvor, é no profeta Isaías. Por isso, nós, não apenas na iconografia cristã, como também na oração cristã, vamos buscar logo aqui desde o primeiro capítulo do profeta Isaías. Por isso, além dessa coisa mais completa e mais importante que tu referiste e sublinhaste, eu gostava também de dar este traço assim lateral. Depois, queria só destacar também esta que é talvez a profecia mais citada de Isaías, que é aquela em que ele diz que, depois de falar com o rei, que diz para ele pedir um sinal, e o rei diz: não quero pedir um sinal, porque já tinha decidido aquilo que queria fazer, independentemente daquilo que fosse a vontade de Deus. E depois Isaías diz-lhe: pois sabem que o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a jovem, a virgem conceberá e dará à luz um filho, e pôr-lhe-á o nome de Imanuel. Portanto, a virgem conceberá e dará à luz um filho, e pôr-lhe-á o nome de Imanuel. No fundo é uma profecia que sempre foi lida também ao longo dos padres da Igreja, como depois, sobretudo em Santo Ireneu e noutros santos, também apontando então para Nossa Senhora, que depois de onde nasceu Jesus. Mas bem, não vamos falar sobre isso, que estaria muita conversa. Sim. São só assim duas. Depois o livro de Isaías em si tem assim dois grandes blocos. Tem aquilo que se chama o primeiro Isaías e o segundo Isaías, que têm géneros próprios, portanto vê-se quando se lê que é diferente. Sim. E há uns que já começam a ler o Tripto Isaías também já. Sim, a fazer mais diferenças. Porque a lógica, posso falar só mais um. A lógica do tempo dos profetas é muito simples, existe um acontecimento brutal. Ou seja, estou a falar dos profetas, nem todos são assim, ou seja, há uns mais antigos, mas o conjunto dos livros proféticos da Sagrada Escritura, assim, de uma forma muito simplista e genérica, existe um acontecimento brutal que é o exílio da Babilónia. E por isso, há o tempo do povo de Deus, o tempo do povo de Deus antes do exílio, durante o exílio, logo no princípio, durante o exílio já na parte final e no regresso do exílio. Por isso existem estes 3 tempos, se quisermos 4. Sim. E os profetas estão divididos também nos profetas no pré-exílio. Na prática, assim, o tom é: meninos, não se põe a pau, isto vai correr mal para nós, não é? E depois os profetas durante o exílio no princípio a dizer: eu não vos disse, então, nós voltámos contra Deus, então agora temos o que merecemos, não é? E depois existe os outros já durante o exílio no final a dizer: Deus é bom, Deus não se esquece de nós. É aqui no profeta Isaías que aparece aquele argumento extraordinário: pode uma mãe esquecer-se do seu filho? Mesmo que isso acontecesse, Deus não se esquece de nós. E depois os profetas do pós-exílio a dizer: pronto, agora a gente já não vai errar outra vez. O livro do profeta Isaías é um livro que acompanha todos estes momentos, por isso é que existem os exegetas, dizem que podem ser vários autores, ou podem ser vários tempos do mesmo autor, da mesma escola profética, mas clara, os tons da profecia é diferente, porque a vida do povo também é diferente. Bem, depois portanto, Isaías, depois agora quando forem ouvindo na missa, vale a pena ler assim também por si, se os padres da igreja diziam que era o maior dos profetas literários, pelas imagens que usava, por toda a grandeza também que mostrava. Muitos são depois usados no Apocalipse, não é? As mesmas imagens depois voltam para o Apocalipse, portanto vale a pena então agora aproveitarmos neste tempo de Advento o profeta Isaías.
Por último, acabámos então esta rubrica do Vamos Aprendendo e o Padre Nuno traz-nos uma sugestão para esta semana. Não é bem uma sugestão, mas quando encontraste esta conversa do profeta e da profecia de Isaías, eu lembrei-me um bocadinho da... Queres apagar? Já está. Pronto. Era uma das coisas que eu me lembrei foi... nós às vezes não damos muita atenção às profecias. Uma coisa é nós termos alguém que nós reconhecemos. Imaginem, uma conversa que não tem nada a ver com isto. O Cristiano Ronaldo é o melhor jogador do mundo, ponto. E é espetacular, é um facto. A gente olhou, viu, marcou não sei quantos golos, fez não sei o que mais, e vamos ser campeões do mundo porque ele vai marcar golos todos os jogos. Pronto, imaginemos isso. É uma coisa completamente diferente. Eu, Padre Nuno, há 6 anos atrás, ou há 10 anos atrás, há 40 anos atrás, quando o Cristiano Ronaldo ainda não existia, eu dizer, atenção que vai nascer um jogador da bola, que vai fazer com que nós sejamos campeões da Europa e campeões do mundo. Que é completamente diferente. Uma coisa é a gente ler um facto que aconteceu. Outra coisa é eu preparar e anunciar um facto que aconteceu. A história da igreja, a história da salvação, é diferente de boas outras histórias religiosas, porque também tem esta dimensão profética. Ou seja, Deus prepara a vinda do seu filho. E por isso anuncia, prepara, corrige, para que quando a vinda dele acontecer, o seu povo possa reconhecê-lo e recebê-lo. Por isso não é do género, Cristo apareceu aqui ao acaso, foi um profeta espetacular, foi tão bom, que eu próprio lhe vou dar o catálogo de ser filho de Deus. Não. Existe a profecia também neste sentido, que Deus acompanha, está sempre presente antes, durante e depois, e vai preparando, vai anunciando essa vinda do Messias. Estou a falar então das Em relação desta profecia, no outro dia estive a ver alguém me mandou e estive a ver assim uma coisa, eu não percebo nada. Na prática é olhar para as profecias com leis matemáticas, olhar para as profecias e ver qual é que é a probabilidade das profecias que estão no Antigo Testamento em relação a Jesus, em relação ao Filho do Homem, ou em relação ao Filho de Deus, o Filho de David, em relação ao Messias esperado, a ver qual é que é a probabilidade de todas elas se realizarem na mesma pessoa. E pronto, eu vou dizer apenas o nome, o Peter Stoner, que publicou um livro, não é, do Science Speaks, a ciência fala, não é, de 1963, em que usa essas leis da matemática, da probabilidade, para tentar perceber qual é que é a probabilidade disto de facto acontecer. Não é? Às vezes e ele, matemático, disse que era 1 em cada 10 elevado a 17. Por isso, na prática, é 10 com 17 números, com 17 zeros. Eu não sei dizer qual é que é o número mas é por 3, 6, 9, 12, 15, 17 zeros e depois por 1 a seguir. Digam lá qual é que é esse número. Isso era a probabilidade de serem 8 das profecias se realizarem na mesma pessoa. O Stoner considerou apenas 48 profecias do Antigo Testamento. Há quem diga que são cerca de 300, se quisermos ser mais genéricos, mais o que seja. Mas dessas 48 profecias, a probabilidade era 10 elevado a 157. Por isso é pôr um 1, depois pôr 157 zeros. Não é? Ele, na prática, calculou isso de uma forma não de matemática de zeros, mas de uma forma assim se calhar mais visual, e disse, imaginem o que é pegarmos em moedinhas pequenininhas e cobrirmos todo o estado do Texas, que eu não sei quantos quilómetros é que são, mas acho que é maior que Portugal, não é? Muito maior, sim. Maior que a Península Ibérica, maior que o estado do Texas, podem ver depois no mapa, não é? Um estado grande, plano, não é? Em que cobriram com uma altura de cerca de 70 centímetros, cobrir todo o estado com essas pequenas moedas. E dizer a uma pessoa aleatória, olha, todas estas moedas são tuas, se à primeira disseres onde é que está a moeda assinalada, a moeda pintada de branco. Assim, tu não sais daqui dizes que a moeda está na rua tal, na esquina tal, na fila, no grau 59 centímetros do chão. É essa a probabilidade de todas as profecias se concretizarem na mesma pessoa.
Uau. E aconteceu. Por isso, Sim. é uma coisa, eu não sei matemática, por isso eu não sei explicar estas coisas. Depois, se calhar, aqui na descrição a gente pode pôr assim alguns links, mas facilmente põe probabilidades das profecias do Antigo Testamento, Peter Stoner, e vêem melhor esses estudos matemáticos. Mas é como que a matemática também nos poder fazer essa reação como que tu fizeste agora. Uau, isto aqui não é o acaso. Isto aqui não é uma grande sorte, isto aqui não é... Isto aqui só pode ser mesmo Deus. Por isso, a viver também este tempo do advento, este tempo da profecia, este tempo da promessa, com esta esperança e com esta esperança certa que ela há de se realizar a seu tempo. Muito bem, e é assim que vamos caminhando neste tempo de advento. Boa viagem para o Padre Nuno, que vai partir amanhã, se Deus quiser. Se Deus quiser, para a semana já posso dizer o que é que a gente viu, o que é que a gente fez, como é que a gente passou por lá nestes dias. Rezem por nós, se faz favor. Muito bem, se quiserem depois perguntar ao Padre Nuno coisas sobre a viagem ou outras coisas, podem enviar um e-mail para o podcast@paróquiadecascais.org ou então entrar em contato connosco se tiverem contacto mais facilitado, mandem áudios, o que quiserem, que depois passamos aqui também no podcast. E até lá, vamos a isso, não é? Vamos, com certeza. Carreguei no botão. Oi, vamos lá ver se este é o certo. Não, é este. Adeus, saúde. Vamos